Voltamos para dar conta do dia de eleições, no plural, nos Estados Unidos. Na mais importante delas, os nova-iorquinos elegeram o primeiro prefeito muçulmano da história da cidade. Zohran Mamdani, um nome praticamente desconhecido do público até um ano atrás, quando ele era só um deputado estadual entre tantos outros. Mamdani pertence à ala mais à esquerda do Partido Democrata, ele se define como um socialista democrata. Nasceu em Uganda, cresceu na Índia, filho de um professor da Universidade de Colômbia e de uma cineasta. A vitória dele sinaliza muitas mudanças, inclusive uma de caráter geracional. Mamdani tem 34 anos. Ele é muito ativo nas redes sociais, um fenômeno do TikTok que respondeu por boa parte da campanha dele. Ele fez uma campanha centrada na promessa de baixar o custo de vida em Nova York, que é de longe a cidade mais cara dos Estados Unidos, onde, para a gente ter uma ideia, o aluguel consome, em média, cerca de metade da renda das famílias e onde, muitas vezes, do que resta, boa parte do dinheiro vai para creches e cuidados básicos com as crianças. Ele mora em um apartamento de um quarto no bairro do Queens e disse em entrevistas recentes que ainda não sabia se eleito se mudaria para a Grace Mansion, que é a casa oficial do prefeito. Bom, uma vitória, como a gente está vendo aqui, cheia de ineditismos, pelo perfil do candidato em si e também pelo maior comparecimento às urnas na cidade de Nova York em quase 6 décadas. De lá, ao vivo, o nosso correspondente Nilson Clava está na frente do teatro onde está o Zohran Mamdani nesse momento e vai nos dar as últimas informações. Boa noite, Nilson. Bem-vindo ao Jornal da Globo. Boa noite, Renata. Boa noite a você, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Jornal da Globo. Um prazer estar falando ao vivo aqui contigo. Vamos lá trazer as informações desse resultado, né? Logo mais, Mamdani vai falar aqui pela primeira vez como prefeito eleito de Nova York. Você destacou 2 pontos muito importantes dessa eleição. Primeiro, o engajamento, né? Mais de 2 milhões de eleitores comparecendo e votando. É o maior número desde 1969. Então, já é um marco dessa eleição. E o segundo ponto é o ineditismo dessa vitória de Mamdani. A renovação geracional é um aspecto importante que você cita e tem um outro aspecto, a mudança de estratégia que ele representa dentro do Partido Democrata depois da derrota na eleição presidencial para Donald Trump. Mamdani, de certa forma, se utiliza da estratégia que Trump se utilizou na eleição presidencial, que foi focar a questão econômica, foi saber conversar com a frustração do eleitor americano, nesse caso nova-iorquino, com o aumento do custo de vida. E foi assim durante toda a campanha, foco no custo de vida, na questão econômica e deixando de lado todas as outras questões mais polêmicas. E foi isso que fez com que ele conseguisse o engajamento nas redes, o engajamento, inclusive, entre os mais jovens, um grau de conhecimento enorme num curtíssimo prazo de tempo e saísse vitorioso dessa corrida eleitoral. Falando em Donald Trump, o presidente americano, ele fez uma publicação nas redes sociais já repercutindo esse resultado. A gente tem essa publicação na qual Trump faz a seguinte afirmação, que a derrota do Partido Republicano se deve a 2 fatores. Um, o fato do nome de Trump não estar na cédula e segundo, o fato shutdown, né, que é um dos fatos políticos que dividem nesse momento democratas e republicanos na disputa política nos Estados Unidos. Mas Mamdani representa uma nova estratégia dentro do Partido Republicano. Ele agradou a ala progressista, mas teve resistência dos nomes mais tradicionais e a gente vai observar a partir de agora qual vai ser o resultado prático, né, nessa oposição que o Partido Democrata faz a Donald Trump e também para as eleições de midterms, né, do Legislativo do ano que vem. Nilson, muito obrigada. Bom trabalho para você, que eu sei que você vai querer acompanhar essa apuração até o último voto. Bom, a gente continua aqui. Esse resultado em Nova York é histórico, mas não é o único do dia de hoje. Como eu disse há pouco, as eleições hoje nos Estados Unidos foram muitas. Houve eleições para prefeitos em outras cidades, houve eleições importantes para governador, houve eleições para discutir o redesenho do mapa eleitoral de estados. Tudo isso servindo
como um primeiro termômetro do eleitorado desde a chegada de Donald Trump à Casa Branca. Também em Nova York, ao vivo, está o nosso comentarista Guga Chakra, que vai entrar na conversa agora. Guga, boa noite para você. Eu quero te ouvir exatamente sobre essas outras eleições. A gente sabe que elas são muitas e de algumas a gente ainda não conhece o resultado, mas eu queria que você destacasse dessas disputas e do que já se sabe das projeções, o que você considera mais importante destacar. Bom, boa noite, Renata, boa noite a todos. Aqui está uma comoção muito grande, a gente ouve o barulho pela vitória do Mamdani aqui diante do teatro onde ele vai falar. Sobre as eleições dos Estados Unidos como um todo, olha, Renata, foram grandes vitórias do Partido Democrata em Nova Jersey e na Virgínia. Na Virgínia, onde o governador atual é republicano, a candidata democrata ganhou por 15 pontos de diferença. Um massacre para padrões americanos. Imaginava-se que fosse equilibrada a eleição, mas não. Os democratas venceram por 15 pontos. Isso é uma forte derrota para o Trump. A mesma coisa em Nova Jersey. A diferença foi de 13 pontos para a candidata democrata também vitoriosa. Quer dizer, são dois massacres em dois estados que se imaginava que as eleições seriam equilibradas e os republicanos tinham até a expectativa de que poderiam vencer. Se perdessem por 2 pontos percentuais, até 3, 4, seria uma coisa. Quando perde por 15, por 13, indica que sim, o governo Trump está prejudicando, ao menos nesse momento, nesse primeiro ano de mandato, as candidaturas republicanas. Nova York é diferente, Renata, porque aqui os dois principais candidatos eram democratas. O Mamdani, que era o candidato oficial do partido, com 51% dos votos, mas o segundo colocado, o Cuomo, também é democrata. Somados os dois, dão 91% dos votos para o Partido Democrata. Quer dizer, nesse caso, é um enorme massacre dos democratas contra os republicanos. Renata. Boa, Guga, e amanhã a gente vai analisar melhor os resultados da Califórnia, onde o assunto era a redefinição do mapa eleitoral. Esse é um tema importante também, a gente vai tratar dele amanhã. Guga, bom trabalho e quando você conseguir, bom descanso.